Oi pessoal, estamos de volta com mais um dos nossos Desmistificando o Espiritismo. Hoje a gente começa o episódio 29. E o episódio 29 é o fechamento do capítulo 8 do livro 2 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo chamado Emancipação da Alma. E nesse episódio a gente vai fazer um resumo, que o Kardec chama de resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então, só para lembrar, esses eram os assuntos sobre a emancipação da alma. Então, falava sobre quando a alma, de alguma forma, se desdobra ou se projeta as suas percepções para fora do corpo físico, E o que acontece. E esse estado é um estado muito importante porque ele é um dos estados que permitem a interação do mundo visível e do mundo invisível, Porque a alma consegue perceber mais claramente o mundo invisível. Então, eu vou ter, como nos outros capítulos, nos outros episódios em que a gente tinha algum tipo de resumo do Kardec, eu vou tentar fazer uma passagem por esses trechos. Então, essa é a questão 455 do Livro dos Espíritos, tá? Que reúne esse resumo. E o que ele fala, basicamente, é sobre... Ele começa falando, obviamente, sobre o sonambulismo, O Kardec deixa claro que o sonambulismo ele é espontâneo, ele é uma característica dos corpos físicos, é possível acontecer espontaneamente sem nenhum motivo externo, mas que certas organizações físicas, quer dizer, certos corpos físicos, eles têm particularidades que permitem que seja mais fácil sofrer esse sonambulismo artificialmente, pelo que ele chama de ação magnética. Lembrando que o Kardec muitas vezes chama de sonambulismo magnético como artificial, quer dizer, o induzido de alguma forma, E ele fala que ele é exatamente igual ao natural, com a diferença que ele foi provocado de alguma forma pelo que ele chama de ação do fluido magnético. Bom, como o natural, ele foi muitas vezes verificado, porque o sonambulismo natural é um fenômeno que acontece desde sempre, então sempre se observou na história da humanidade pessoas que agiam de forma assim, que eram sonâmbulos, que agiam como sonâmbulos, Então, a primeira coisa que ele fala é, se sempre existiu, isso é muito bem verificado, já se documentou muito o sonambulismo, qual é o problema de pensar que ele pode ser induzido também, E ele fala, quando a ciência, ele fala assim, o ponto que as pessoas colocam é que os charlatões abusam disso. Mas ele fala que quando a ciência tiver entendido completamente o sonambulismo, então vai ter muito pouco espaço para que os charlatões possam tirar proveito dele. E ele fala também que no espiritismo, na verdade, para o espiritismo, o sonambulismo ele é mais do que um evento fisiológico. Ele abre portas para a psicologia, ele lança luz sobre a psicologia, no sentido de que ele permite perceber aspectos da alma. Nesse ponto, o Kardec está tratando da questão de que o sonambulismo ele é também, muitas vezes a gente chama de transe mediúnico. E é o que se chama de transe mediúnico, porque quando você está em condição de desperta e artificialmente induz esse estado sonambúlico, você pode estar mais pronto para a interação espiritual, porque a sua alma está percebendo, está projetando a sua percepção para fora dos meros sentidos físicos. E aí ele começa a explicar um pouco da clarividência. Ele fala que a clarividência é contestada às vezes. O que é clarividência? Vamos lembrar, Clarividência é a capacidade de ver além do que os olhos veem. Uma visão mais clara, então uma visão mais abrangente. Ele fala que ele é contestada porque nem sempre os testes que a pessoa que está testando a clarividência mostram que a pessoa nem sempre consegue fazer o que o experimentador quer. E aí o Kardec fala, olha, quanto a isso, eu sinto muito, mas uma coisa é você comparar essa percepção com a visão dos olhos, por exemplo. Outra coisa é dizer que ela é igual à visão dos olhos. Então, quer dizer, se tem olhos, tem que ver o que eu quero. Se não tem olhos, não pode ver nada. Ele fala, olha, a clarividência é uma característica da alma. E por ser uma característica da alma, ela tem propriedades dela. Não adianta a gente querer que, por analogia com os olhos, funcione, ou com os sentidos, funcione como sentidos. Ela é um sentido por si só. A gente pode dizer que, do mesmo jeito que a visão é diferente da audição, são percepções diferentes, a percepção da alma também é uma percepção diferente. Então não adianta a gente querer comparar única e exclusivamente com o que a gente conhece dos sentidos corporais. Então ele tem regras próprias para essa percepção espiritual. Não adianta a gente querer colocar ela dentro da regra do que acontece materialmente.
E ele fala que o sonâmbulo ele vê pela alma, ele percebe pela alma. Então ele vê o que a alma consegue ver. Né? Então, dois sonâmbulos não vão enxergar a mesma coisa, como duas pessoas com olhos funcionais vão enxergar a mesma coisa. É diferente, é nesse sentido que ele fala. Ele também fala que a alma do sonâmbulo ela se projeta até onde ele vê, até onde ela está vendo, né? Que é o que faz com que é o que torna os sentidos entorpecidos. Então, por que ela não percebe o corpo? O corpo fica como se estivesse letárgico ali, abandonado muitas vezes durante o processo de sonambulismo. A percepção do corpo não está funcionando do mesmo jeito, porque a alma está concentrada no que ela está percebendo lá longe. Quando ele fala que ela projeta, ela está colocando a percepção dela lá. Então é como se ela estivesse presente. Então ela não vê, por exemplo, um objeto a 1000 quilômetros, ela não vê ele como se fosse lá longe, bem pequenininho. Não, ela vê como se ela estivesse lá, porque ela coloca os sentidos dela, a percepção dela naquele lugar. Né? E é por isso também que ele fala que o indivíduo sofre fadiga por conta do processo sonambúlico, porque ele exige de alguma forma uma projeção desses fluidos que estão relacionados com o nosso corpo físico e com o corpo espiritual, né? Que fazem essa ponte entre o espírito e o corpo, e que essas projeções às vezes exigem, né, do espírito, e por isso é que provoca essa sensação de fadiga. Ele também fala que a visão da alma não é delimitada e nem depende dos órgãos. Quer dizer, a alma não tem um olho que ela enxerga pelo olho, a alma percebe. Né? A alma ela enxerga, vamos dizer assim, em 360 graus, então ela enxerga todo em volta, ela enxerga em cima e embaixo. Ela está presente, ela percebe o que está acontecendo. Então, ela não tem um olho, a alma não enxerga pelos olhos. Né? E aí ele até fala assim, quando ela se refere a uma percepção com relação ao corpo físico, ela se refere geralmente às regiões de maior vitalidade, que geralmente é o cérebro, o centro aqui do abdômen, onde tem os centros energéticos, as regiões onde a alma está mais, vamos dizer assim, ligada ao corpo, no sentido de que é onde ela atua mais e é onde ela interage mais com o corpo. E ele também fala que a lucidez que o espírito tem nesse processo, ela não é limitada. Ou melhor, ela não é ilimitada, ela é limitada. Limitada por quê? Porque ela depende da evolução espiritual, porque a alma só pode alcançar aquilo até a alma, você só vê nesse estado sonambúlico aquilo que a sua alma é capaz de ver. Então é só o que o seu estado de evolução espiritual permite que você veja, né? Só aquilo que está ao seu alcance. Ele fala também que depende do nível de desprendimento do espírito da matéria. Então, espíritos que são muito apegados à matéria têm maior dificuldade de exercer a atividade sonambúlica, porque eles estão muito ligados à percepção corporal. Né? E também do uso que se faz, porque quando se faz mau uso, ou um uso seria frívolo, né? Um uso assim, pouco sério, isso também distorce a percepção. Né? E entendo eu que todas essas coisas estão ligadas, é óbvio, com a evolução moral. Né? Então, dependendo do seu nível de entendimento e do seu nível de evolução, vai ser o grau de desprendimento. Por isso que dois sonâmbulos não percebem as coisas da mesma forma. E ele também comenta, né, que o sonambulismo é um estado mais desprendido da alma do corpo, com relação ao corpo. E por isso é possível uma comunicação mais fácil, uma comunicação mais intensa com espíritos encarnados e desencarnados. E que essa comunicação é feita através do intercâmbio, da troca de fluido espiritual, do fluido perispiritual. Então ela não precisa de comunicação articulada. O sonâmbulo ele se comunica com espíritos encarnados ou desencarnados sem a necessidade de usar palavras, porque ele se comunica através do pensamento comunicado por esses fluidos espirituais. Então é como se ele olhasse e percebesse. Ele tá ali, ao estar ali, ele interage com o que está no ambiente e ele percebe dentro das capacidades dele o pensamento de outros espíritos. Né? Se forem espíritos até o grau de evolução dele, normalmente ele vai perceber. Se forem espíritos superiores a ele, vai perceber de acordo com o que aqueles espíritos se colocam, se propõem a se comunicar com ele, né? Porque eles, por serem mais evoluídos, conseguem fazer isso de maneiras mais sutis que não estão ao alcance do desenvolvimento moral daquele indivíduo. E aí ele fala disso porque ele fala porque é por isso que na presença de pessoas mal intencionadas ou que são antipáticas com a ideia
do fenômeno sonambúlico, da interação espiritual, ou mesmo do motivo pelo qual aquilo está acontecendo, é que o desempenho dessa habilidade acaba sendo comprometido. É mais difícil exercer de maneira adequada esse evento sonambúlico e ter uma percepção clara quando tem indivíduos com pensamentos contra. Porque do mesmo jeito que a percepção ela se dá na troca dos fluidos, aquelas pessoas com aquele pensamento que é contra o que está acontecendo acabam interferindo de maneira negativa. Ele até comenta que é como se fosse o toque da mão na sensitiva, porque ele, em alguns outros pontos, e lá acho que no livro dos médiuns isso vai ficar mais claro, ele comenta, são comentados, né, que o toque no corpo do indivíduo que está no estado sonambúlico, ou no transe, né, o toque físico, ele provoca uma sensação desconfortável. E ele fala que é o mesmo tipo de desconforto que provoca no espírito esses pensamentos contrários. E ele também fala que o sonâmbulo ele vê a si mesmo e vê ao corpo ao mesmo tempo. Então ele está aqui projetado fora do corpo, ele está com a percepção dele, a consciência dele fora do corpo, e ele vê o corpo. E às vezes ele não consegue entender com clareza, ou não consegue se comunicar com clareza nesse sentido, porque ele sabe que são duas manifestações dele. Então às vezes ele se refere ao outro como sendo outro, mas não é porque é outra pessoa, mas é porque é o corpo, não é onde a consciência está. E às vezes ele se refere como sendo ele mesmo, aos dois indivíduos. E isso às vezes é uma confusão que vem do próprio estado sonambúlico e do fato de que o espírito está ligado tanto ao corpo que ele está usando, fluídico, perispiritual, feito desse material sensível, sutil, né, que o espírito usa para se manifestar quando não está no corpo físico, e o corpo físico. Então ele tem as duas manifestações, ele tá ligado aos dois. E por isso ele tem, às vezes, o próprio espírito não entende claramente, o próprio sonâmbulo não entende claramente a diferença que ele está vendo ali, e quando ele entende, às vezes a comunicação faz com que a gente ache que ele não sabe exatamente ao que ele está se referindo. E aí ele continua falando, né, que em cada existência corpórea, bom, em qualquer momento da existência, né, o espírito adquire conhecimento e adquire experiência. Bom, isso a gente já fez uma ideia por tudo que a gente viu até agora, né? E ele fala que encarnado em matéria que é muito grosseira, ele acaba esquecendo uma parte dela, ficando só com aquela intuição, que a gente já discutiu também. Mas que ele recorda disso como espírito. E é por isso que alguns sonâmbulos sabem mais do que eles saberiam quando eles estão acordados. Às vezes eles têm mais conhecimento, às vezes eles têm mais experiência, às vezes a capacidade intelectual deles, como espírito, é muito maior do que aquela existência física permitiu que ele desenvolvesse. Então ele fala, né, que é por isso que a instrução e o grau de instrução e o nível intelectual de uma pessoa não podem permitir julgar os conhecimentos que ela pode trazer durante o sonambulismo. E aí ele fala, né, que essas informações que podem vir a mais podem vir tanto do próprio espírito, por ele já ser um espírito que tem mais conhecimento e sabedoria e que só manifesta uma parte naquela existência dele corpórea, porque foi o que as condições da vida dele permitiram que o veículo físico dele, que o corpo físico dele manifestasse, né? Mas ele pode revelar mais da sabedoria dele, ele pode revelar coisas que a clarividência dele permite que ele alcance por ter essa elevação maior do que transparece a existência física dele, e também porque ele pode receber informações de outros espíritos que podem vir trazer aquilo para que ele possa transmitir. E ele até fala, né? Isso também vai depender do grau de adiantamento dele, porque às vezes os espíritos podem trazer informações, mas eles vão conseguir transmitir aquelas informações de acordo com a capacidade do espírito de entender o que eles estão falando, o que eles estão pedindo para trazer, né? Aí o Kardec, depois disso, ele também fala que pelo sonambulismo, ele meio que vai fechando essa questão do sonambulismo em si, né? Ele fala que através do sonambulismo a providência ela dá uma prova da alma, né? Mostrando a emancipação, ou seja, essa capacidade da alma de se projetar a consciência além do corpo físico, e também dando para a gente um vislumbre do nosso destino, né? Quer dizer, depois da existência física, o que vai ser a nossa existência, né? E ele até fala, olha, o sonâmbulo vê longe, quer dizer, ele não está lá. Mas se o corpo dele não está lá, o que é que está lá para ele ver o que está lá longe? Porque ele se sente no lugar, né?
Ele está lá do outro lado do mundo, ele está vendo uma coisa como se ele estivesse lá. Como é que ele está vendo como se ele estivesse lá, se o corpo dele está aqui? Alguma coisa está lá, e essa alguma coisa é o espírito, que está de alguma forma consciente lá naquele lugar, né? E aí ele até comenta que enquanto os homens vão se perdendo, né, os seres humanos vão se perdendo nas sutilezas metafísicas, quer dizer, criando explicações muitos detalhes, depende de muitas coisinhas. Ele fala, Deus nos dá meios simples e diretos para entender a psicologia experimental, para poder observar no dia a dia, né, o que é a psique humana. Daí ele começa a falar do êxtase. Ele fala, olha, o êxtase é um estado bem mais sensível do sonambulismo. Ele é o máximo que o sonambulismo permite. Né? Ele fala, olha, o sonambulismo, geralmente o indivíduo vaga pela Terra, ele vê coisas da Terra. Então ele projeta a consciência dele para interagir com coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Já no êxtase, ele está vendo esses mundos, que ele chama de mundos desconhecidos, quer dizer, ele está vendo além da existência da Terra. A gente hoje em dia, né, uma parte nossa aqui, já ouviu falar de muitos desses lugares espirituais através da literatura espírita que aconteceu principalmente no século XX, né? E muita dela que a gente conhece particularmente aqui no Brasil como a literatura que foi gerada, foi transmitida para nós pelo Chico Xavier, né? E aí existem muitos outros médiuns que revelam essa interação com o mundo espiritual e o que a gente costumou a chamar aqui no Brasil de colônias espirituais, né? Então eles dão uma entrevista desses lugares que estão mais livres dessa matéria mais grosseira da Terra, e onde o espírito que está em melhores condições de entendimento e de elevação consegue interagir com outros que estão naquelas condições, né? E aí, então, tanto que ele fala que ele goza das alegrias do céu. Quer dizer, ele consegue, nesse estado de êxtase, ele está conseguindo ver os lugares mais felizes. E por ver esses lugares mais felizes, é tão intenso isso que o espírito, para chegar nesses lugares, ele está um passo de se desligar do corpo. Tanto que até lá no livro, isso ele não fala no resumo, mas né, ele menciona, lá atrás a gente comentou já, né? Que às vezes você precisa chamar a pessoa de volta, porque é muito fácil ela querer ficar lá. Só que se ela ficar lá, ela não termina o que ela tem que fazer aqui. Então é como se ela estivesse abandonando a prova, como se estivesse, né, se matando. E aí, com certeza, ela não vai ficar naquele lugar, porque ela se desestruturou completamente ao fugir, né, do compromisso que ela assumiu a vir para a Terra. Então, o êxtase, ele permite que o espírito vá até algum certo ponto nesses mundos mais felizes, e ele, tanto que é por isso que aniquila o corpo. Kardec fala, né, que o corpo fica só praticamente a vida orgânica. O estático, que eles falam, né, o espírito que está nessa condição tão intensa, né, de sonambulismo, de alcança um lugar melhor do que a Terra, ele está ligado só por esse fiozinho que o esforço do espírito poderia romper. Então, por isso também, ele está noutra sintonia, ele esquece os pensamentos terrenos que todos para trás. Então, as alegrias, as tristezas das coisinhas que a gente vive na Terra, elas ficam para trás. Ele não se importa com elas. Por quê? Porque ele vê elas como se fosse as pequenas coisas de uma viagem muito longa que ele precisa fazer, mas que ele queria terminar logo, porque ele vai ficar mais feliz de chegar no destino dele, né? Então é como se você fosse assim, as chateações que a gente tem na Terra, fosse o incômodo da viagem, o sacolejo, né, da viagem, ou então a alegria de poder, eu gosto de ver a pista, eu gosto de ver o espaço aberto, então é gostoso ver que lá é legal, mas eu quero mesmo chegar no meu destino. E o espírito sente isso quando vê esses mundos mais felizes, né? E é por isso que ele fala também que o estático, dependendo da elevação espiritual dele, ele pode ser sobrecarregado com essa percepção de tanto um mundo tão feliz, ao ponto de ele não conseguir comunicar de maneira adequada, porque a percepção dele acaba sendo atropelada, vamos dizer assim, por tanta intensidade de coisa boa que ele não está pronto para se concentrar e se equilibrar e perceber o que ele precisa em meio a tanta alegria que ele sabe que vai ser temporária, porque ele está ligado com o corpo físico, né? E por isso, alguns espíritos que ficam deslumbrados, né, com essa intensidade que o estático às vezes sente, eles acabam usando essa perturbação dele para tirar proveito, para incomodar, para enganar, para passar uma informação falsa.
E aí o Kardec ele chama atenção especificamente para isso. Ele fala, isso é um problema, ele fala. Mas nem todos os estáticos são assim. Tem os estáticos que têm as condições de fazer essa comunicação trazendo coisas do mundo, de mundos mais felizes do que os nossos, né? Não digo necessariamente mundos encarnados, mas mundos espirituais, né? Mas que tem esses que acontece isso. E como que a gente separa quem está trazendo uma coisa real do quem está se confundindo ou trazendo coisas erradas junto porque não consegue entender exatamente tudo o que está vendo de lá naquele mundo feliz? A gente vai ter que julgar com a razão. Então ele deixa isso bem claro nesse resumo. Finalmente, ele toma o assunto da segunda vista, né? Que é, ele fala assim, então a emancipação durante a vigília, quer dizer, você ter essa percepção além do corpo físico durante o estado de vigília, quer dizer, enquanto está acordado, é chamado segunda vista, entre outros nomes, né? E é basicamente o ver ou perceber, né, coisas que estão além das percepções ordinárias do corpo físico, então além dos nossos sentidos. Geralmente é uma visão mesmo, a gente tem a sensação de uma coisa que a gente está vendo, que a gente está percebendo o que está acontecendo, né? E é como se fosse ver uma miragem, mais ou menos. Então você tem uma sensação de que está meio que se sobrepondo, ou de que está junto ali com aquilo que você percebe, né? E aí ele fala, né, na segunda vista, o corpo de certa forma se modifica. O olhar fica meio vago, né? Os olhos ficam meio vagos, é como se estivesse olhando sem ver. A fisionomia da pessoa muda, ela fica meio exaltada, assim, né? E mesmo que esteja com os olhos fechados, a pessoa enxerga, porque isso mostra que não depende dos olhos físicos dela, né? Não faz diferença se o olho está aberto ou fechado, ela está percebendo da mesma forma. E ele fala que para quem tem essa característica, essa habilidade da segunda vista, ela é natural como se fosse uma coisa comum para todo mundo. Para ele é como se fosse um sentido que ele tem. Perceber isso é normal. E aí ele fala também que é muito comum que as pessoas se esqueçam aos poucos depois que acontece, como se fosse um sonho. Então imagina que uma pessoa que tem a segunda vista, que é tipo uma visão, né? Você poderia dizer assim, a pessoa tem o dom da visão, então às vezes vê coisas que estão além, ou coisa que aconteceu, coisa que vai acontecer, coisa que está longe, ela percebe, né? Que para ela é tão natural quanto sonhar, eu tive um sonho. E depois que você sonha, você não vai esquecendo aos poucos os detalhes, porque você não consegue guardar muito tempo no seu corpo físico a impressão daquele negócio que seu corpo não percebeu, quem percebeu foi sua alma. Do mesmo jeito ele fala, quando você tem a segunda vista, é muito comum, tem muitas pessoas que quando tem, depois elas vão esquecendo aos poucos, vai sumindo aquela impressão como se tivesse sido um sonho. E ele fala que ela varia de muitos graus, né? Que desde a sensação de uma sensação confusa, uma percepção meio confusa, que você não tem certeza do que você percebeu, do que você viu, do que você ouviu, até a percepção clara e nítida de coisas, tanto coisas que estão presentes, quanto coisas que estão ausentes, quer dizer, que ele está percebendo de longe. Né? E que ela passa por intensidades que vai desde uma certa... Ele descreve como um golpe de vista moral, mas para a gente é uma expressão muito estranha, mas a forma talvez mais fácil de entender o que ele quer dizer é a intuição. Né? A gente tem uma intuição meio certeira. Sabe aquelas pessoas que parecem que têm uma intuição meio certeira das coisas? Parece que ela sempre meio que sabe o caminho, sabe o que fazer, sabe por onde ir. É isso que ele chama de primeiro estágio da segunda vista. Depois disso vem o pressentimento. São aquelas pessoas que conseguem ter uma sensação muito forte de que alguma coisa está acontecendo, que aconteceu, que vai acontecer, até as pessoas que de fato têm a premonição, que é assim, ela percebe, ela sente, vê, percebe coisas que ainda vão acontecer, ou que consegue perceber o passado, coisas que já aconteceram lá atrás e ela consegue perceber como se ela estivesse ali. E aí ele termina falando, né, que tanto o sonambulismo natural, quanto o artificial, quanto essa coisa do êxtase, quanto a segunda vista, que é o sonambulismo, vamos dizer assim, essa percepção à distância acordado, né, são variedades de uma mesma causa. Todos eles são de alguma forma a alma se emancipando, a alma se libertando um pouco das percepções corporais, né, e que isso faz parte da natureza. E por isso sempre existiu. Na história toda da humanidade a gente tem relatos de as pessoas terem essas experiências e delas explorarem essas experiências de muitas formas, né? Isso foi conhecido desde a mais remota antiguidade. E que esses fenômenos explicam muitos fatos que os preconceitos, quer dizer, as ideias que as pessoas tinham de como que as coisas eram, de como que o mundo era, né? Fizeram ser vistos como se fossem coisas sobrenaturais, mas que sempre tiveram ali.
Então, gente, com isso a gente encerra esse capítulo super interessante do Livro dos Espíritos, né, que é o capítulo 8 do livro 2º, que fala da percepção que a gente, enquanto encarnado, pode ter das coisas desencarnadas, né? Então ela descreve o transe, a segunda vista, que de certa forma é o transe mediúnico em alguns casos, quando ela percebe os espíritos, né? Tem outros tipos também, em alguns momentos a gente discute aqui, em outros a gente vai discutir mais lá no livro dos médiuns, mas a gente descreve essas possibilidades do corpo, do espírito encarnado conseguir perceber coisas que não são pelos sentidos da matéria. E no nosso próximo episódio, que vai ser o episódio 30, a gente vai começar o capítulo 9 do livro 2, que é chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E esse capítulo ele vai falar de como os espíritos interferem nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, a questão de as possessões, as convulsões, vai falar sobre a questão de anjo da guarda, espírito protetor, os pressentimentos, a influência dos espíritos nas coisas da nossa vida, a ação dos espíritos sobre as coisas da natureza. Vai falar de questão de pactos, poderes ocultos, magia, feitiçaria, bênção, maldição, todas as ideias que a gente tem no nosso mundo, no nosso dia a dia, que a gente ouve falar quando pensa em coisas de interação com os espíritos. Esse capítulo vai tentar esclarecer um pouco de tudo isso. Então, ele provavelmente vai ser repartido em algumas partes, como eu tenho feito com outros capítulos longos, tá bom? Muito obrigado e até lá!